Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel, maestro de la língua espanhola. Vamos estudar? Então, galerinha, hoje nós vamos trabalhar e dar continuidade, à nossa aula de vocabulário. Na parte 1, nós exploramos alguns vocábulos aí que estão relacionados aí diretamente com algumas questões do Enem, Sabemos que o Enem, ele é bem mais contextual, ele é mais literal. Porém, algumas vezes, ele testa aí um pouco do seu vocabulário. Ou seja, ele quer saber se você consegue aí relacionar o significado das palavras dentro de um determinado contexto. Lembrando sempre que esse significado, ele não é simplesmente gramatical. Ou seja, o enunciador ali não quer saber se ele é verbo, adjetivo, pronome, Ele quer saber o significado semântico dele, ou seja, contextual, galera? Então, é claro que nós, quanto estudantes, que estamos aí aprendendo uma língua estrangeira, não dominamos todos os vocabulários, Não dominamos as palavras todas, seus significados, Nem eu mesmo, professor, posso dizer que sou um dicionário ambulante, não. A gente consegue fazer ali deduções lógicas quando a gente não conhece a palavra, a gente relaciona ela dentro do texto, vê qual a temática, E isso é importante, identificar esse tema central para que possamos, então, aí aferir o significado de uma determinada palavra ou expressão. Hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro Enem 2, tá? Então vamos lá, slide na tela. Questão 16, galera, aí do livro de vocês, na página 121, Temos um texto aí que ele é, digamos que, longo, Ele é enorme aí, temos 4 parágrafos de texto. É claro que a gente pula sempre para o enunciado. Por quê? Porque no enunciado a gente pode descobrir alguma coisa, Ou seja, às vezes eu não preciso ler todo o texto para poder, eu acertar a questão, galera. Por que isso? Como eu sempre digo, nós temos que otimizar o nosso tempo também. Temos que ser esperto, administrar bem. A prova não é só questões de espanhol, Nós temos aí 90 questões aí em cada dia. Então é importante a gente administrar bem o tempo, Então, quanto mais objetivo a gente for com a questão, mas também aí rápido a gente pode, dar seguimento aí no nosso cronograma que estabelecemos para a prova. Então, o enunciado diz: assinale a alternativa que apresenta corretamente a tradução da expressão a tenor de. E aí já está ali indicativo, galera. Primeira linha. Olha aí que coisa boa, galera. O enunciador ele já está dizendo, é primeira linha. Então, eu já posso matar de cara essa questão? Sim, se você souber o significado da expressão a tenor de, você já pode acertar. Ah, professor, mas eu não sei o significado dessa expressão a tenor de. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que ler o texto todo? Não, galera, eu não diria todo, Mas pelo menos o primeiro parágrafo ali, para você tentar identificar um pouco da temática. E se for possível, a partir da leitura do primeiro parágrafo, você já ter uma ideia do que significa essa expressão dentro do texto, aí você já vai na resposta. Se não, você lê o segundo parágrafo também. Então, qual é a dica aqui? É você ir lendo, de acordo com a sua necessidade. Claro que há estudantes que vão de cara já acertar, na primeira linha, segunda linha, terceira linha. Já outros vão ler um parágrafo, 2 parágrafos, E terá alunos até que lerão o texto todo, tá? Mas é como eu digo, É cada um, Cada um dentro do seu contexto aí. Então, vamos lá. Aí temos algumas acertativas ali, propostas. A, conforme, B, apesar de, C, ausente em, D, imposto em e E, principalmente em. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês aqui, galera? Se você já tem algumas palavras-chave aí, São 5 opções, vai encaixando ela, galerinha, substitua, Coloque ali um espaçozinho no texto e vai encaixando ela e fazendo a leitura, ver se tem sentido, ver se faz sentido para você. Faz sentido para você? Uma palavra? Mais de uma? Aí você dá uma lida novamente, para ver qual faz mais sentido.
Mas de cara, claro que dá para descartar palavras aí que não tem nada a ver, não faz relação nenhuma com o texto, com o parágrafo, né? Ou na frase, ou no sentido, ou na oração. Não estabelece nenhuma relação. Então você descarta de cara. Então vamos ver como é que, né? Como é que fica aí, ó. Nós temos aí o primeiro parágrafo do texto. E aí a gente vai lendo, né? Como eu disse para vocês. Você poderia descer, né? Ou seja, você pode dizer que sim, né? Que sim. A menos de, né? Ao menos a tenor de. Então, ó, pelo menos eu deixei um espaçozinho para a gente ir fazendo justamente, né? Esse encaixe de palavras aí para ver que tem mais relação. Então, pelo menos há espaço, duas investigações recentes. Então, pode-se dizer que sim, pelo menos, aí não tem, né, duas investigações recentes. Aí os resultados da primeira delas, né? A primeira dela realizada na escola de medicina, né? Ou seja, faculdade, né? Facultar, relacionada aí a estudo. Da Alemanha, né? Aí relacionada a país, indicam, aí esse termo que, né? Muitos não sabem, mas aí ela é uma conjunção concessiva, né? Que embora as mulheres tenham cada vez mais trabalho, né? Ou seja, embora as mulheres tenham mais trabalho, cada vez mais trabalho, o dobro de 50 anos atrás, elas não se sentem tanto estresse quanto os homens, que sofrem pesadelos recorrentes, né, sobre o escritório ou sobre o trabalho. Então, observe, eu fiz a tradução literal aí, galera, gramatical de algumas palavras, e observe que dentro do contexto, às vezes ela não faz muito sentido, né? Por exemplo, a palavra lá, oficina, que quer dizer escritório, a tradução dela gramatical. Mas dentro desse contexto, observe que ela está relacionada mais ao trabalho como um todo, e não estritamente ligada apenas a uma profissão, né? Então, às vezes você faz isso, você usa a parte pelo todo, né? Então, isso é utilizado aqui, tá? Aí temos outras expressões ali, né? Mas vemos aí que falam de um estabelecimento de relação, né, de investigação, de algumas causas, né, relacionadas ao sono, né? Então, e sempre aí contextualizando entre homem e mulher. Mas ele não quer saber, né, o enunciador aqui, ele não quer a temática. Tanto é que ele nem colocou nenhum tema ali e nem pediu, né, do que trata o texto. Ele quer uma expressão vocabular, né? Ele quer uma tradução contextual, gramatical e mais relacionada à semântica, tá? Então, pode-se dizer que sim, pelo menos. A gente vai colocando, né, aquelas alternativas para ver que se encaixa melhor. Então, vamos lá. Pode-se dizer que sim, pelo menos, apesar de duas investigações recentes? Fica estranho, né, galera? Dizer que sim, pelo menos apesar de duas investigações recentes, os resultados do primeiro. Galera, esse apesar de, né, ele poderia até ser encaixado aqui, né? Mas num resultado de concessão. Mas cadê o termo consequente aí? Né? Não se vê, né? Porque teria que ter uma segunda informação, né, para dar essa ideia de concessão. É como, por exemplo, a gente disser, como a gente dizia assim, apesar de estudar, os alunos não passaram na prova, né? Por quê? Qual é a consequência natural de estudar? Passar na prova, ou seja, apesar de terem estudado, eles não passaram na prova. Então isso é uma relação consensual que vai de encontro, né, ao que seria mais comum no caso de estudar, que seria passar, né? Então no texto aí, apesar de sonoramente, né, ou foneticamente fazer uma relação, mas dentro do texto não faz-se muito essa relação por conta de não ter a concessão, né, ou o termo consequente. Já esse ausente que não faz, aí é aquele que a gente exclui de cara, galera. Pode-se dizer que sim, pelo menos ausente em duas investigações, não tem nada a ver, né? Não faz nem sentido nem fonético e nem fonológico, nenhum tipo de sentido gramatical literário, né? Isso aí está fora de contexto. Então não pode ser ausente em. Imposto em
pode-se dizer que sim, pelo menos imposto em duas... Aí dá a ideia de posição, né? Mas não há uma imposição. Se você tem dois pontos de vistas, né? Ou seja, duas investigações, elas podem até se contradizer, né? Mas aí seria no sentido de contradição, ou não de posição, né? Se você faz estudos, esse imposto em fica aí sem lógica, né? Então não pode ser ele também. Principalmente em, pode-se dizer que sim, pelo menos principalmente em duas investigações recentes, parece, né, assim, é porque o que acontece muito, galera, a gente costuma ir muito pelo que a gente escuta ou pela maneira que a gente fala, né? E muitas das vezes, né, aí claro que os teóricos vão aí se divergir, uns defendem que existe o português maldizido, né, como diria o outro, ou seja, falar errado, já outros defendem a variação, né, da variação linguística, de que a fala, sim, você pode expressar da maneira que a pessoa entenda, né, você tem que ter cuidado com a escrita, mas enfim, não estamos aqui para discutir qual certo, qual errado, mas o que temos de fato é o quê? Que a maneira como falamos, muitas das vezes, não é a maneira, né, a maneira normativa da língua, tá? Então, esse principalmente em, ele não entraria aqui, né? Porque apesar de as investigações levarem, né, ou seja, elas apontarem a ideia, mas não é principalmente em, porque quando você tem, considerando ali o que vem depois, né, nós temos a ideia de conformidade, né? Ou seja, a ideia de consonância. Porque o que diz depois ali, ó, os resultados do primeiro realizado na escola de medicina indica que, embora as mulheres tenham cada vez mais trabalho, né? Ou seja, elas sentem tanto estresse quanto os homens. Ou seja, trabalha por tempo menor, mas também se estressa o tanto quanto. Então nós temos uma ideia de conformidade, de concordância, de consonância. Então não pode ser principalmente em, tá? Aí sim, né, galera? Geralmente, né, esses dados estatísticos, acho que vocês já estão quase perito nisso, principalmente quando estão trabalhando redação, né? Quando vocês estão dissertando aí, dentro dos parágrafos de vocês, né, segundo e terceiro parágrafo, principalmente, vocês vão citando dados estatísticos, vão citando estudos, né? Aí você fala conforme, em consonância, de acordo com, né? Então, essas palavras, elas remetem à concordância, né? Então, dentro desse contexto aí, ela se encaixa perfeitamente, né? Então, excluindo aí todas as que, né, a gente colocou e não deu certo, é claro que nos sobra aí a conformidade, tá? Então, parabéns aí, galera, para quem acertou essa questão. Vamos ver se dá tempo mais uma? Olha aí, né? Aqui nós temos, galera, algumas dicas, né, que eu deixo para vocês, tá? Para aumentar o vocabulário. Na língua portuguesa, a gente não nasce falando português, né? A gente aprende a falar português, tá? E se a gente for lembrar, né, aí desde o nosso processo de alfabetização, de letramento, nós vamos perceber que ele foi um processo contínuo, linear, né? E que passou por várias etapas. A criança ela não vai num dia para a escola, né, para pré-escola ou creche, aí é o primeiro contato dela, e já volta de lá, nossa, fazendo aquele discurso, escrevendo, lendo, falando português fluentemente, né? As primeiras palavras nossas geralmente é mamá, papá, né? São pequenas sílabas. Então, não seria diferente isso numa língua estrangeira quando você está aprendendo. Você não vai no primeiro dia de aula, né, ou de contato com a língua estrangeira, já sair falando fluentemente. Claro que você tem uma base dessa língua materna, que no nosso caso é o português. Mas você vai precisar, né, se aplicar nesse novo idioma. Você vai precisar aprender e você vai precisar praticar. Assim como a língua portuguesa, com a qual temos o contato diariamente, nós temos também que ter isso com a língua estrangeira, seja ela inglês ou o espanhol ou outra qualquer, né? Então, as dicas valiosas aí, ó, aprenda novas palavras com material de áudio, né? Por que que eu digo isso, galera?
Nós, na língua portuguesa, né, ou estrangeira, nós trabalhamos com as competências comunicativas. Né? Quais são, professor, as 4 competências comunicativas? Nós temos a oralidade, que é o falar. Nós temos a compreensão auditiva, que é o escutar. Né? Nós temos a produção textual, que é o escrever. E nós temos também a compreensão e interpretação textual, né, que é o compreender aquilo que eu estou lendo. Então, para nós nos desenvolvermos uma língua estrangeira, nós devemos praticar, né, com todas essas 4 habilidades comunicativas. Isso quer dizer o quê? Não tem jeito, pessoal. Só aprende a falar escutando. Só aprende a escrever lendo. Isso é certo, né? Uma depende da outra, uma está relacionada da outra. Então, isso quer dizer que quanto mais contato você tiver escutando a língua espanhola, seja através de música, filme, séries, né? Ou nas redes sociais, interagindo aí, fazendo novos amigos com os países hispanohablantes, né? Você vai ter uma fala melhor, você vai começar a reproduzir diálogos, né? Isso vale também para a leitura, né? Quanto mais contato você tiver com as obras, né, com os textos na língua espanhola, melhor vai ser a capacidade de produção, né? Então, uma está relacionada à outra. É claro que isso leva tempo, né? Não é do dia para a noite. Não adianta nada você pegar a sua série favorita, né, e assistir ela dublada. Porque aí você não vai estar aprendendo o espanhol, você vai dar continuidade ao seu português, né? Então é interessante, se você gosta de assistir a essas novelas mexicanas, né? Você gosta de assistir os seriados, né? Chaves, ou outros programas, você tentem assistir isso dentro da língua original, né? O espanhol. Porque aí você vai conseguir relacionar, né, com o que você viu na língua portuguesa, ou seja, se você já assistiu em português, quando assistir espanhol, você vai confrontar essas línguas e vai ver as diferenças e as semelhanças, né? E isso é muito importante. Então, como eu disse aqui, né, faça atividade de escuta, revisões espaçadas e repetições, assista programas, ouça música, divirta-se com jogos em espanhol. Interessante, né, galera? Tem uma galerinha aí que ela tem até um vocabuláriozinho, já assim, né, bem de básico para intermediário, relacionado a jogos, né, aos games. Porque a maioria dos games, ele não vem em português, né? Geralmente ele vem em inglês. Mas tem a opção lá para você colocar em espanhol, né? Ele geralmente não tem a opção português, mas tem a opção espanhol para você colocar. Então você pode aí, né, fazer aí uma ponderação entre essas duas línguas, né? E hora jogar espanhol, outra hora jogar inglês, né? Se você for amante das duas línguas ou prefere uma acerca da outra. Mas é interessante que você utilize a linguagem, né? Ou seja, diferente da nossa, tanto o inglês quanto o espanhol, né? E os jogos, eles já vêm com essa dinâmica. Existem até aplicativos também, que você pode estar baixando, né, e utilizando aí para aprender a língua espanhola, né? Como o Duolingo, é um que eu indico muito, né? Porque tem jogos e brincadeiras lá, né, dinâmicas interessantes, que não ficam só na parte do texto, né? Ou seja, preso ali, mas você interage, né, em outras modalidades ali que despertam em você o interesse, né, galera? Então, essa nossa aula aqui encerra a parte de vocabulário, né? Não existe receita pronta, né? Não é bolo, é uma língua estrangeira, tem toda uma complexidade, né? Tem todo um contexto, e para você aprender, você tem que dedicar um tempo a essa aprendizagem, né? Isso vale para todos os componentes curriculares, né, galera? Você tem que focar, tem que dedicar tempo, tem que assistir as nossas videoaulas, e é isso aí. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adiós!